Olá, gente, como vão todos? Vamos para mais uma videoaula falando sobre a Roma Antiga, tá? Eu vou passar para vocês o básico sobre Roma Antiga, tá bom? Então, vamos começar por aqui, tá? Bom, esse é a geografia e o povoamento, né? Primeiro vamos dar uma olhada aqui no mapa, tá? Vamos perceber que os romanos tiveram várias influências, tá? Aqui no verde a influência etruscas, tá? Aqui o cartaginês e Cartago, tá? Influência grega, tá? E os italiotas, tá? Aqui o mar Mediterrâneo, tá? Adriático, o mar Jônico. Então, essa botinha aqui, né? A Itália, que nós vamos entender essa Itália antiga, tá? Então vamos lá. A civilização de Roma, né? Como eu falei para vocês, ela se localiza nessa parte continental, né? Pela Península Itálica e na parte insular pelas ilhas de Córcega, Sardenha e Sicília, banhados pelos mares Mediterrâneo, Tirreno, Adriático e Jônico. Tá? O povoamento se deu pelos índios europeus, mais uma vez, né? Os índios da Europa, por volta de 2000 a.C., na mesma época que se deu o povoamento da Grécia. Tá? Então, no mesmo momento que estava povoando a Grécia, está surgindo também, tá? Essa civilização aqui romana. E os principais povos foram, que eu falei para vocês, né? Os itálicos, os cartagineses, os gregos e os etruscos, tá? Bom, a fundação de Roma, existem duas versões sobre Roma, tá? Então vamos aqui primeiro entender essa primeira versão de Roma, que é chamada a origem mitológica, tá? Segundo essa versão, Roma ela foi fundada em 754, né, e 753 pelos irmãos Rômulo e Remo. Esses irmãos gêmeos, segundo consta na mitologia, foram fruto de uma relação entre o deus Marte, né, e a mortal Reia. O que acontece? Após o parto, eles foram separados, né, o Rômulo e o Remo, e foram abandonados. E uma loba, segundo consta, é que vai amamentá-los, né? Também vai ser criado, esses meninos vão ser depois achados por um casal de pastores e, segundo consta, quando adultos vão regressar às proximidades de Roma, fundando a cidade de Roma, tá? Então a gente já observa nessa figura aqui, né? A loba, né? Com as duas crianças simbolizando, né? A origem de Roma, tá? Bom, e como é que é então a fundação de Roma? Roma no sul ela é quente, tá? E se é quente, extremamente ruim para a agricultura. Já o norte é o contrário, extremamente favorável à agricultura. O início, tá? Como eu falei, na região do Lácio, próximo ao rio Tibre. Quem chegam primeiro, né, nessa região foram chamados de patrícios, pater, pai, tá? Os patrícios. E quem veio depois, né, e não vão ter terras, serão os plebeus, a plebe. E a atividade básica, né, era a agricultura e o extrativismo, tá? Então, a outra lenda que rege sobre a fundação de Roma são chamadas a origem histórica, tá? Que é o seguinte, segundo o historiador, Roma se originou de algumas aldeias de pastores, tá?
que se reuniram para se proteger da invasão de outros povos, entendeu? A principal atividade econômica nesse momento era a criação de ovelha, tá? Então presta atenção, há duas hipóteses sobre a fundação de Roma. A primeira sobre a questão, né, mitológica dos dois meninos, e o segundo momento é essa origem histórica, que foram justamente fundados, né, por pastores, né, que vieram se proteger de invasões de outros povos, tá? E a gente podemos observar aqui na figura, tá? Vocês darem uma olhadinha aqui. Observando isso aqui, dessa figurinha aqui, é uma reconstrução dos primeiros templos, né, da história romana. Aqui você te percebe, né, a existência dessas aldeias. Olha como essa figura mostra justamente, né, os primeiros povoadores aqui de Roma na sua origem histórica. Bom, agora preste atenção. Existem esses três períodos, tá? Quando a gente está estudando sobre Roma: o período monárquico, o período republicano e o período do império. Vamos entender um pouco de cada um, tá? Um pouco de cada um. Bem, Roma monárquica. Então vamos lá, né? Como é que era essa Roma monárquica? Ela vai de 753 a 509, tá? Antes de Cristo. Então vamos lá. A parte, né, mandatário eram os chamados patrícios, que nós já falamos lá, tá? Então os patrícios estão aqui, donos de terras de Roma, né, que originou a aristocracia patrícia, a elite rural e política. Originalmente os descendentes diretos do pater famílias. São os patrícios. Abaixo dos patrícios vieram os clientes, tá? Quem são os clientes em Roma? São aqueles que são dependentes dos patrícios, tá? Eles vivem em troca de proteção e de cuidados, tá? Então, os clientes vão trabalhar para os patrícios. Abaixo dos clientes, os plebeus, tá? Possivelmente se originaram dos parentes mais distantes do pater familias e dos povos dominados por Roma. Quem eram os plebeus? Camponeses e artesãos. Não tinham direito político, eram homens livres e sem direitos, né, políticos. E abaixo, na base da sociedade de Roma, os escravos. Tá? Então vamos a alguns fatos para a gente entender, né, essa formação aqui de Roma. Tá? Então vamos lá. Os plebeus, vamos lá. Os plebeus eles foram trabalhar nas terras dos patrícios. Tá? E aí o Senado romano era composto, tá, por esses patrícios. E aí, havia também, como nós vimos lá, os clientes, né, que é de origem plebeu, que pagavam para ter título de nobreza. Eram clientes, né, mas não eram nobres, então pagavam o título de nobreza. E os clientes também não tinham direitos políticos e nem direito de terra. Não podemos esquecer que o bem maior de Roma é terra, né? Terra é poder e poder não se vende. Bom, no primeiro momento, como havia essa desigualdade, né, entre os plebeus e os patrícios, vai haver toda uma formação de luta para que haja uma igualdade, né? Então, no primeiro momento, não existia o matrimônio entre plebeu e patrício, não existia um casamento entre patrício e plebeu. Por quê? Porque o casamento em Roma era endogâmico, né? Era dentro da mesma família, tá? Portanto, não há haver necessidade de uma mobilidade social, tá? Outra coisa que a gente tem que entender, né, que como Roma ela é um pouco da influência de cada um desses povos, é óbvio que a religião é uma religião politeísta, né? Uma religião antropomórfica, né? E animista, né? Adoração à natureza. Então vamos lá. Então os etruscos, né, vão dominar Roma, tá? Tempos depois, né, Roma vai ser dominado pelos etruscos
e, e pedem a eles que paguem somente impostos. Né? Os etruscos pedem aos romanos para pagarem impostos. Não dizimaram com a civilização romana. E o que acontece? Com o passar do tempo, os romanos vão aprender com os etruscos, né, a fabricar principalmente armas pesadas e desenvolver o metal. Tá? Então Roma começa a ficar forte, tá? Forte por causa do seu comércio. Né? E o que vai acontecer depois? Roma domina os etruscos. E nesse momento de Roma, o que a gente pode entender na estrutura política de Roma, basicamente o que demonstra aqui nessa imagem, tá? Então vamos lá. O poder do rei. Olha só. O símbolo do poder do rei romano era os fasces. Não é à toa que o fascismo ele se espelha aqui, tá? Até mesmo um símbolo fascista, né? Um feixe de varas e um machado atados com a fita vermelha, né? Esse era o símbolo do poder de Roma, os fasces. Significava que o rei podia castigar e mandar matar. Isso no período aqui, ó, monárquico. Derrubada a monarquia, quando termina a monarquia, o símbolo dos fasces continua a ser utilizado. Mais tarde passou a simbolizar o poder de Roma sobre os povos dominados. Tá? Então, essa é uma curiosidade do poder do rei. Então, segundo a tradição romana, né, que eu falei, né, Roma teve 7 reis, tá? Sendo o primeiro Rômulo, que nós vimos lá. Só que, historicamente, temos indício de apenas 3, todos eles etruscos, sob o comando de Roma. Vai se tornar importante centro comercial, um centro de artesanato e agrícola. Lá no final do século VI a.C., os latinos tomam o poder em Roma e instituem a República, tá? Que significa rex, res, coisa, e pública do povo. Então, República é o quê? Coisa do povo, né? Coisa do povo. Então, esse é outro momento da República, vai de 509 a 27 a.C. E aqui a gente tem que entender também essa imagem aqui, tá? Vamos dar uma abordagem nesse aspecto aqui. Vejam só, aqui a gente percebe que existe o Senado, tá? E Assembleia Popular, Tribunal da Plebe, Assembleia das Tribos, o Edes, os Questores, Assembleia Centuriata, Assembleia Curiata, censores, pretores, cônsules e ditadores, tá? Essa era a forma da República Romana. Então vejamos, né? Os cargos políticos deveriam ser assumidos pelos representantes do povo, ok? Porém, quem participava das eleições em Roma era apenas quem? Os patrícios. Logo, a República Romana era o que? Aristocrática, né? O regime republicano era comandado pelo quem? Pelo Senado. Ó, era quem mandava, né? O Senado é que era o responsável pelo comando funcional de Roma, tá? Existia então o que? 300 membros, né? O Senado, 300 membros. Este, por sua vez, elegeu 2 cônsules, tá? Então era aqui, ó, 2 cônsules, tá? Que chefiavam a administração romana e eram eleitos anualmente. Em caso de guerra ou perigo, o que vai acontecer? O Senado elegia um desses 2 cônsules para ser o que? O ditador. E sendo ditador, tinha total poder, né, durante no máximo um ano, e com isso o Senado perdia todas as suas funções. Então, no momento da ditadura, não se governa conforme, né, essa república senatorial, tá?
conforme o próprio ditador bem queira, justamente o governo, tá? E que aí, os plebeus ficavam de fora, né? Todos os cargos eram ocupados pelos patrícios, porém a partir do século V, os plebeus vão conseguir o direito de eleger um patrício, tá? Para representá-lo, chamado tribuno da plebe. Além disso, a plebe conseguiu que as leis se tornassem escritas e também que houvesse casamento entre plebeus e patrícios. Mas vamos devagar que eu vou explicar para vocês isso aqui, como é que foi essa igualdade entre os patrícios e os plebeus, tá? Então vamos lá aqui, ó. O título é isso: os plebeus querem mais participação no governo romano. É o que nós chamamos de revolta do Monte Sagrado. O que é isso? É os plebeus, né, que disseram que se do jeito que está Roma, eles iriam embora de Roma, tá? Então o que? É a fuga dos plebeus, que na maioria são a grande mão de obra, né? E sem a mão de obra é ruim para o comércio, é ruim para o exército, né? Então o Senado romano teve que repensar, né? Sem mão de obra para o trabalho e para a luta, para o exército, né? Roma vai ficar tanto desprotegidas por possíveis invasões estrangeiras, como também não vai ter mão de obra para o trabalho. E o que vai acontecer? Vão acontecer inúmeras sucessões, né, através da luta, óbvio, de igualdade entre os plebeus e os patrícios. Então tá aqui, ó. Os plebeus recebem dos patrícios o primeiro direito que eu falei lá, tribunos da plebe, né? Defende os direitos dos plebeus e podem votar, né? Então os plebeus agora vão ter direitos e vão poder votar, participar lá do Senado. E também acaba a escravidão por dívida, tá? Os seus direitos agora serão registrados, né? E não mais o que não mais serão pelas leis e costumes, que nós chamamos de consuetudinários, tá? Então, o direito agora passa a ser escrito e não mais pelos costumes de uma época, tá? Os direitos dos plebeus vão ser codificados, escritos, né? Através da lei das 12 tábuas. Só que os plebeus, eles querem direitos iguais também no matrimônio, né? Porque somente no matrimônio eles vão conseguir adquirir terras. Então vão conseguir através da lei colunéia, tá? Os plebeus também vão querer compor no Senado, participar do Senado. Através da lei licínia eles vão conseguir ocupar o Senado, serão magistrados. Vão querer também participar de cargos religiosos, pontífices, e vão conseguir pela chamada lei Augúnia, tá? E aí o que vai acontecer? Nesse período ainda republicano, um fato que nós chamamos de guerras púnicas, tá? O que são as guerras púnicas? É a guerra entre Roma e Cartago, que fica ali no nordeste da África. Roma vai querer anexar, tá, Cartago e, óbvio, dominar ali todo o mar Mediterrâneo. E o que acontece? Cartago ela vai ser arrasada por Roma. Consequência disso, os comerciantes vão ter que pagar impostos a Roma, ou seja, pedágio. E uma das formas de pagamento era escravos. Então, Roma ela vai ficar extremamente inchada de escravos, né? E o que vai se fazer com esses escravos? A solução tomada é o que nós chamamos, vocês já ouviram também falar essa expressão, pão e circo, né? Tão, principalmente hoje em dia, né, tão difundido, né, essa coisa da alienação, né? Pão, né, para não ficar esfomeado, né, é alimento, pão, comida, e o circo, que é a diversão. Então, ou seja, a solução tomada foi justamente fazer com que o povo de Roma se divertissem, né, nas arenas romanas, e eram eventos feitos pelo governo de Roma, né, e aí
existem vários filmes, até mesmo seriados, né? Que vão retratar justamente essas arenas, né? Os gladiadores de Roma, para justamente alienar o povo mesmo, né? O povo fazer com que o povo fique extremamente ludibriado e enganado com aquele grande evento, né, de você em um dia e assistir a uma luta de gladiadores que poderia ter o desfecho da morte ou de vida, né? Se fosse, caberia a, 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 a elite, né, de Roma decidir se, né, fosse viver, ó, se fosse morrer, tá? Fosse morrer, era assim. Então vamos lá, vamos seguindo. E aí o que vai acontecer, né? Vai crescer o poder naval dos romanos, que eu falei, né? Vão anexar Sicília, Córcega e Sardenha, vão derrotar Aníbal, vão conquistar a Espanha, vão receber fortuna, vão receber dinheiro, destrói e vão escravizar os sobreviventes, tá? Tudo isso nós podemos esquecer no período republicano. Então vai acontecer o que? Uma supremacia de Roma sobre o Mediterrâneo, né? Grandes afluxos de riquezas, os patrícios mais ricos, enorme massa de trabalhadores escravos concentrados na cidade. Imagine aí, né? As cidades tudo lotado, né, desses trabalhadores, desses escravos. Os clientes vão ficar prejudicados, né? Propriedades vão ficar devastadas e vendidas a preços baixos. Aí vai acontecer o que nós chamamos de êxodo rural. As cidades vão ficar extremamente é, é, superpovoadas. E aí que eu falei para vocês, né, a questão do pão e circo, né? E essa tensão que acaba em guerra civil, pão e circo. Bom, como estava lotado, né? Vamos voltar aqui. Como estava lotado a cidade de Roma, então foi necessário haver então uma reforma agrária. E aí não podemos esquecer de duas figuras, o Tibério Graco e o Caio Graco, tá? Esses escravos estavam, né, nas cidades romanas extremamente ociosos. E aí a forma que Roma resolve é, mais uma vez, a política do pão e circo. Só que aí o Tibério Graco, né, sabendo que escravo era prejuízo para o Estado, então o Tibério ele ordena que as terras anexadas por Roma, né, aquelas terras em que Roma conquista, em outras localidades, chamadas ager públicos, essas terras devem ser loteadas e dadas ao povo. Essa era a ideia de Tibério. É óbvio que o Senado romano vai desaprovar essa ideia e manda matar Tibério. Óbvio, né? Imagine aí. Não podemos esquecer que terra é poder, é o bem maior. Seu irmão Caio Graco, né, vai tentar refazer as ideias de Tibério e o Senado dá a mesma sentença. Só que antes de matarem o Caio, ele se suicida. Podemos entender que o Senado romano ele era avesso a qualquer tipo de reforma, né? A leitura que nós fazemos é isso. É uma resposta que o Senado dá de que quem quiser mudar a ordem dos fatos, o destino é a morte, tá? O destino é a morte. E aí o que vai acontecer? Inconformados, né, com essa situação, vai haver um levante de escravos, né, comandado por Espartacus, um clássico de filme, né? Então Espartacus vai então ser o líder de uma revolta, né, uma revolta de escravos e óbvio foi morto, né, pela elite dominante de Roma, tá?
E aí agora é um período que nós podemos dizer que foram períodos sucessivos de crises, né? Crises é, é, nesse período republicano. Porque vão agora surgir as ditaduras, tá? Mário, Sila, e aí vão reforçar o poder do Senado, né? E vão diminuir a ação do tribuno da plebe. Bom, e essa sucessão de ditadores, fazendo com que Roma ela entre em decadência praticamente, a solução tomada foi o chamado triunvirato, tá? Preste atenção, triunvirato, o nome está dizendo três, então são três, tá aqui, três pessoas para governar a região romana, né? Então houve uma disputa entre o Partido Popular e os aristocratas liderados por Sila, tá? E o Sila, vai implantar uma ditadura que dura 3 anos. Depois desse período, vai surgir um governo composto por 3 pessoas, tá? Pompeu vai ser responsável pela parte da Itália, ele era militar. Craso vai ser responsável pela parte oriental, né, do território romano, ele era da elite comerciante. E Júlio César, que era extremamente popular, e vão colocar ele, o Júlio César, numa sinuca de bico. Coloca o Júlio César para ele administrar um local extremamente de difícil dominação até, que era a Gália. A Gália é onde é hoje a França, né? Os gauleses, que tem até filmes e desenhos de Obelix e Asterix. Roma nunca conseguiu dominar os gauleses, na verdade, né? E coloca o Júlio César lá porque a ideia do Senado é que Júlio não iria conseguir e iria ser morto pelos gauleses. O que acontece? Júlio vence os gauleses e volta para a Itália. Quando chega, né, o Júlio César está chegando em Roma, né, o Júlio fica sabendo que o Craso faleceu. Então essa parte aqui do Oriente ficou vazio, né? Não tinha uma pessoa responsável para administrar o Oriente, né? E aí o Senado vai aprovar quem? Pompeu, né? Ao invés do Senado apoiar o Júlio César, apoia o Pompeu, que era menos ambicioso, tá? O Pompeu. E Júlio era muito popular. O Senado, na verdade, tinha medo da popularidade de Júlio César, tá? Então a ideia seria diminuir esse poder de Júlio César, mas não adiantou. O que vai acontecer? O Júlio, inconformado, ele vai invadir as terras de Pompeu e esse vai fugir para o Egito, o Pompeu. O que acontece? O irmão de Cleópatra, né, o Ptolomeu, que estava em disputa com ela, resolve então matar o Pompeu para agradar o Júlio César, né? Prevendo até mesmo que Júlio César o apoiasse nessa sucessão entre os irmãos. O que acontece? O Ptolomeu vai ser morto também, né? Mais tarde, por causa desse afronto, porque somente um romano mata um romano, né? Então Júlio volta vitorioso e é aclamado pelo povo romano. E aí o que vai acontecer? O Júlio vai criar o chamado honesto mício. O que é isso? Uma recompensa dada a cada pessoa por serviço prestado ao exército por 5 anos. Né? Então eram dados a eles terras do Senado, tá? Chamado honesto mício. Então aquele, né, que prestou serviço por 5 anos ao exército, eles vão receber então agora essas terras do Senado. Lembra daquelas terras que eu falei, né? Ociosas e que havia levantes e o Senado, inconformado com esses levantes, derrotava todos aqueles que quisessem dominar o poder romano, tá? E aí, qual a ideia? Feito isso, o objetivo de Júlio César era enfraquecer o poder do Senado, né? Doando as terras ao exército. O que faz o Senado? Se reúne,
né? E Brutus foi o a pessoa que era filho de Júlio César, o responsável para dar o último, para dar a última facada, né, em Júlio César. Então, quando Júlio César, é, quando Júlio César estava subindo pelas escadarias do Senado Romano, né, para uma possível reunião, se reuniram a ele, né, alguns políticos do Senado e esfaquearam o, o, o Júlio César, né? E quando ele observa o, o seu próprio filho, né? O, o, o Brutus também fazia parte desse complô. E aí tem aquela frase, né, clássica, né, que diz que assim, até tu, Brutus, né? Ou seja, até você, meu filho, participando disso. Muito bem. Aí vamos ter agora o chamado segundo triunvirato, tá? Vejam só. Segundo triunvirato. 3, Marco Antônio, Otávio e Lepto. Por que o segundo? Porque foi desfeito o primeiro, com a morte de Júlio César. Marco Antônio vai ser responsável pelo Egito, né? A parte do Oriente, né? O Egito e a parte do Oriente. Ele também era um militar. Otávio, pela parte, né, da Itália até a Gália, militar. E Lépido, a África. O que vai acontecer? Marco Antônio vai se apaixonar por Cleópatra, né? Lá no Egito. Tá lá e se apaixona por Cleópatra. O Lepto morre. Então vai ficar agora Marco Antônio e Otávio, né? Quem é que vai de novo? A parte da África tá vago. Então Otávio vai até o Senado e diz que Marco Antônio era traidor, porque tinha um caso com Cleópatra. O que faz o Senado romano? Aprova que Otávio vai ao Egito e mate o Marco Antônio. Repito, só podia matar um romano, outro romano. Quando Otávio chega no Egito, vai haver uma batalha entre o Otávio e o Marco Antônio, né? A chamada Batalha Naval de Actium, né? E Marco Antônio vai perder, tá? E aí é aquele momento em que Cleópatra se mata com a mordida de cobra, né? Cleópatra era extremamente apaixonada por Marco Antônio, né? E quando ela sabe que Marco Antônio foi morto, ela também se suicida. Também cabe aqui um filme, né? Um filme para ser assistido sobre Cleópatra. E aí Otávio, meu amigo, vai receber o título de imperador de Roma, né? E mais tarde vai ganhar o título de Augusto, né? Uma espécie de um deus romano. E é no governo de Otávio que vai ocorrer a chamada paz romana. É um momento de paz em Roma. Vai acabar com a pirataria, vai expandir o comércio, vai haver a helenização de Roma, né? A parte cultural romana, que ela vai beber nas fontes, principalmente da Grécia. É nesse momento aqui, no quarto ou sexto ano do governo de Otávio, que nasce Jesus Cristo, né? E quando Otávio morre, o próximo imperador vai ser Tibério, e é no governo de Tibério que morre Jesus Cristo, tá? Então, a parte do império, né, o alto é de prosperidade e o baixo é de crise. E nesse momento aqui do império, né, temos a figura do Otávio Augusto, que nós falamos, né? Poder absoluto, vai expandir o território. Os cidadãos eram divididos em 3 camadas: senatorial, equestre inferior. Intensificou a política de pão e circo. E o período da Pax Romana, né, que eu falei, período de paz e prosperidade. Vai haver dinastias, né? Dinastias vão se suceder no poder: Júlio, Claudiana, Flaviana, Antoniana, são as dinastias. E vai um destaque aqui para alguns imperadores: Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Trajano, Adriano, entre outros, né? O que nós podemos destacar aqui é
O, o, o Tibério, o Tibério não, o Nero, né? Que tem aquele fato de que Nero bota fogo em Roma e bota a culpa nos cristãos, né? O Calígula, né? Que era um maluco no governo, né? E tinha até como amásia e namorada a própria irmã, né? O Calígula. Gostava de eventos sexuais, né? Não respeitando limites nem locais. É um Calígula, né? Então Roma vai se tornar um centro comercial, né? As estradas que dizem que todas as estradas ligam a Roma, né? Vai ser formado aqueduques, né? Vai ter uma moeda única, né? É o período de ouro de Roma. Agora vem o Baixo Império. Bom, Calígula, que eu falei, né? Seu cavalo, Calígula colocou o cavalo dele como senador, pra você ter uma ideia, né? Olha que nível estava o governo de Roma, tá? Aí depois tem Cláudio, tem o Nero, outra curiosidade, mata a mãe, a mulher e o filho. Daí você vai ver se tem como um, um poder desse, um império desse vai sobreviver. Adriano, que vai criar o Código de Adriano, que vai organizar as leis romanas. Não podemos esquecer que Roma tem como um legado para o mundo, né? Que é justamente o legado do direito romano, né? Quem faz advocacia, quem faz o curso de direito, estuda muito isso aí. O Marco Aurélio, né? No governo de Marco Aurélio, o exército é que vai tomar conta, né? Não existia mais o patriotismo. Agora já é mesmo o exército comandando Roma. Aí vem Diocleciano. É nesse governo de Diocleciano que vai haver a tetrarquia militar. Tetra, quatro. Então, quatro pessoas governando, tudo militar. Então, em cada local tinha um general. E Constantino vai criar Constantinopla, né, e deu direito aos cristãos exercerem sua religião. Depois de muito tempo, né, com a perseguição aos cristãos, muitos cristãos foram jogados na jaula, pro tigre, né, muitos cristãos foram também levados, jogados nas arenas, e aí com muito temor mesmo, com muita luta, e Constantino vai observar, né, que era necessário haver uma, uma paz e que na verdade Roma precisava de uma religião, sem ser necessariamente uma religião politeísta, né, e sim monoteísta. E ele começa dando direito aos cristãos exercerem sua religião, chamado Édito de Milão. Então, pelo Édito de Milão, os cristãos poderiam exercer sua religião sem ser perseguidos. Mas aí vem Teodósio, né? Teodósio vai oficializar o cristianismo em Roma, né? A partir de então agora Roma é cristã e vai dividir o império em Oriente e Ocidente no ano de 476, tá? E aí o que vai acontecer, né? A parte decadente e a parte ocidental de Roma, né? E a parte oriental, com sede em Constantinopla, é que vai sobressair. Em 476, aí agora vem os bárbaros invadem Roma, né? Tomam Roma. E aí podemos dizer que é o fim, né, da Idade Antiga. O último imperador lá de Roma foi Rômulo Augusto, tá? E a herança, tá? O que nós podemos aqui estar salientando sobre a herança romana? Arquitetura, né, arcos e colunas, aquedutos, estradas, pontes, coliseus, o próprio direito que eu já falei, que é a base do sistema jurídico ocidental. Na literatura, Vigílio, autor de Eneida, os dramaturgos Plauto e Terêncio, o historiador Tito Livio, né? A religião politeísta antropomórfica, o Código de Direitos, né? Na letras tivemos o poeta Vigílio com Eneida, Cícero, Catilinarias,
Caio Júlio César de Belo Galho, uma herança à nossa própria língua, né? A língua neolatina que nós temos, o português deriva disso aí também. Temos também como herança a história, a filosofia, que é lá da Grécia, mas que é incorporado pelos romanos, né? E a decadência de Roma, né, lá no século III. Porque, na verdade, Roma ela vai decair. Uma coisa nós já vimos lá, né? A questão da incompetência governamental, né? A gente viu lá que os sucessores cada vez mais, né, em Roma desvirtuavam, né, a função, o poder o consumia, tá? Também a escassez de escravos, né, vai contribuir para essa decadência. O próprio cristianismo, né, o próprio cristianismo combatia essa forma de vida romana, né? Os cristãos renegavam o que era adorado pelos romanos, né? O próprio tamanho de Roma, né? Roma era praticamente toda a Europa era de Roma. Então como é que vai governar um território imenso desse, um gigantismo desse? E óbvio as invasões bárbaras, tá? E aqui algumas imagens de Roma, tá? De Roma antigo, o Coliseu, o Fórum Romano, os arcos, né? O Arco do Triunfo lá em Paris, muitos copiaram, tá? O Arquiduque de Tito em Roma, tá? O Aqueduto da Istambul na Turquia, Arquiduto na França, Aqueduto em Portugal, no Rio de Janeiro também aqui, né? Arco da Lapa, antigo aqueduto do Rio de Janeiro, aqui que podemos ver, ó. E uma vista panorâmica aqui de Roma, né? A Roma antiga. Tá, meus garotos e garotas? Então, é isso que eu tinha que passar para vocês aqui, tá? É, é um resumo, de certa forma, rápido sobre Roma, mas é o suficiente, de certa forma, para ter um conhecimento inicial sobre Roma antiga. Agora, se debruçar em outras fontes, assistir alguns vídeos, videoaulas, filmes, né? E se deliciar pelo prazer e a beleza, né? De estudar sobre essa civilização que foi extremamente importante, né? Para a posteridade e para a formação da sociedade ocidental. Tá ok? Abraços, bons estudos aí. Até mais.